Getúlio Vargas, ou melhor, a Era Vargas. Essa será aí o nosso tema deste primeiro capítulo do segundo bimestre. Como vão, meus queridos? Como vocês estão nessa Covid chata? Já estou querendo voltar para a sala de aula, preferia estar frente a frente com vocês para debater tantos assuntos, né? Mas já que não dá, precisamos então seguir a nossa vida online. Tudo bem? Antes de mais nada, eu queria pedir um favor para vocês. Eu percebi que a matéria da semana passada poucos viram, poucos assistiram, vi poucas visualizações no YouTube e pouca gente me entregou a atividade. Então eu vou pedir que se atentem a partir de agora, porque eu estou dando nota das atividades, tudo bem? E as notas que vocês estão recebendo são as notas da apostila. Por favor, não deixe de me enviar no YouTube. Depois nesse vídeo aí, escrevam lá nos comentários o nome de vocês e o número para eu também ter noção de quem está acessando. Eu consigo ter uma noção lá de quem acessa e a estatística também de quem assistiu o vídeo completo, tudo bem? Então vamos começar aí a nossa aula, que será a Era Vargas. Bom, o que nós vamos dizer sobre a Era Vargas? Primeiro, a gente vai falar a Era Vargas porque foi um presidente da República que durou aí de 1930 a 1945, durante 15 anos. E aí, por isso que nós chamamos de a Era Vargas, porque teve muitos acontecimentos. Getúlio Vargas, então, ficou aí desde o período de 1930, quando ele vai dar um golpe, como alguns diriam, revolução, e aí ele vai permanecer no poder até o final da Segunda Guerra Mundial, tudo bem? E aí, então, continuando aqui, nós vamos ver neste capítulo, então, a Revolução de 1930, ou golpe, como acharem melhor, que veio a Era Vargas, o governo provisório dele, que foi de entre 1930 a 1934, o governo constitucional de 34 a 37, as características dessa nova Constituição, a organização do Estado Novo, a economia e política social, criação das leis trabalhistas, as relações entre as políticas interna e externa durante o período, tudo bem? Então, para a gente começar, vamos lá falar do governo constitucional e Estado Novo. Bom, gente, o que vocês devem entender nessa primeira parte aqui, tá? As primeiras décadas da República do Brasil era dividida em República da Espada e a República Oligárquica, que elas foram bastante conturbadas com as revoltas em vários estados, greves e problemas decorrentes à urbanização desordenada, ou seja, estava totalmente de pernas para o ar aqui a situação brasileira. Além do mais, a alternância das elites mineiras e paulistas no poder gerava insatisfação da população e nos meios políticos. No entanto, em 1930, houve o fim deste acordo político e a implantação de um novo governo. Vou dar uma paradinha aqui só para vocês entenderem. Lembra que nós falamos em sala de aula sobre a política do café com leite, como funcionava? Pois é, e era um acordo entre paulistas e mineiros. O paulista, ele vai lá e simplesmente fala, o governador, o presidente vai lá e fala, ó, agora eu vou indicar um mineiro para entrar na próxima eleição. E ele indicava, ele ganhava, o mineiro cumpria e depois pedia para um paulista, indicava um paulista. Era uma troca a cada vez que tinha uma eleição, tudo bem? Então, não era, a gente não pode dizer assim
que não era totalmente uma democracia, porque então o povo não tinha direito de escolher quem eles quisessem, porque era sempre entre São Paulo e Minas Gerais, ou seja, a política café com leite. O povo então começa a se revoltar e isso vai acabar em 1930, tudo bem? Como a política do café com leite então foi encerrada? Como os governantes, os governadores seguintes conseguiram controlar as greves e as revoltas? Tudo isso no Globo Repórter. Mentira, é agora. Então vamos lá. Como foi então esse fim da política do café com leite? Logo que começou o ano de 1920, a elite brasileira estava insatisfeita com a política café com leite, que é o que eu acabei de dizer. As elites do norte, nordeste, centro-oeste e sul do país, eles estavam se sentindo excluídas da presidência. Eles não, nenhum da elite, nenhum rico, que fazia parte das riquezas da elite desses outros lugares, nenhum deles conseguiam participar de um momento de política do Brasil na presidência. Eles se sentiam excluídos. E o interesse dessas regiões era sempre colocados em segundo plano. Então, além de São Paulo e Minas Gerais estarem sempre juntos, um indicando o outro para a próxima fase, eles colocavam os planos desses em segundo plano. Centro-oeste, norte, nordeste e o sul do país. Dizia assim, simplesmente: depois a gente resolve lá. Primeiro vamos resolver aqui. Era tudo assim. Se eles dessem uma ideia, a gente vai pensar no que você está falando. Então não dava muita atenção. Tudo bem? Na década de 30, lá em 1930, tudo vai começar a mudar, com a progressão entre São Paulo e Minas, que vai ser interrompida, tá? Quando Washington Luiz, que é daqui de São Paulo, ele vai indicar outro paulista chamado Júlio Prestes e não Antônio Carlos de Andrada, lá em Minas Gerais. Peraí, professora, não entendi então. Washington Luiz, que era o presidente, ele, se continuasse com a política café com leite, ele indicaria um mineiro, certo? O problema é que ele foi lá e indicou outro paulista para cá, que foi o Júlio Prestes. E aí os paulistas incentivaram então o Washington Luiz a tomar medidas governamentais voltadas para a economia cafeeira, já que a venda do café estava caindo por conta da crise de 29, aquela que nós falamos na semana passada. Tudo bem? Então, como a economia aqui do Brasil estava caindo por conta do café, que estava simplesmente, a venda estava caindo, eles queriam que o Washington Luiz tomasse logo uma decisão. E aí, enquanto ele estava pensando no que decidir, a elite mineira, que se sentiram traídas, começa a chamar o Washington Luiz de um traidor, e aí foi lá e quebrou a aliança da política café com leite, se unindo contra ele, com a oposição. E essa oposição ficou conhecida como Aliança Liberal, que era simplesmente composta por políticos do Rio Grande do Sul e políticos da Paraíba, lá do Nordeste e lá da região Sul. No ano de 1929, este partido Aliança Liberal foi lá e lançou Getúlio Vargas como candidato à presidência. E o candidato era gaúcho, Getúlio Vargas era gaúcho. E aí, como eles tinham um acordo junto com a Paraíba, lançou João Pessoa como vice-presidente. Mas aí, nestas eleições, o Júlio Prestes, aqui de São Paulo, vai lá e ganha as eleições de 1930. O partido do Getúlio não aceitava a derrota e começaram a espalhar para o povo que era uma fraude, que estas eleições teria sido uma fraude e que estava errado, que tinham que anular essas eleições. E para
acabar de ferrar tudo, alguém assassinou João Pessoa lá na Paraíba, aquele que seria vice de Getúlio Vargas. Isso foi o estopim para o povo dizer e argumentar que era a oposição que estava perseguindo João Pessoa e Getúlio Vargas. Então, se João Pessoa morreu, Getúlio poderia morrer também. Eles começaram a jogar e dizer que era Washington Luiz e Júlio Prestes que estavam perseguindo eles, sendo que a eleição já tinha acabado. E aí, então, os opositores a este governo, eles se organizaram e aí eles foram lá e fizeram revoltas ao Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Aí, o que aconteceu? Essa revolta se estendeu para Pernambuco e também para Paraíba. Perante a instabilidade social e política que não era controlada pelo governo, os militares se depuseram o Washington Luiz no dia 24 de outubro e passaram este poder para Getúlio Vargas. Antes mesmo do Júlio Prestes lá assinar, né? Não conseguiu, porque aí Getúlio, logo no final do ano, antes do Washington Luiz mesmo sair, foi lá e tirou ele fora e assumiu o poder. Por isso que ficou conhecido como golpe de 1930 ou Revolução de 1930. Dá uma voltada aqui para vocês entenderem. A parte oposição, né, de Washington Luiz, eles vão acusar, né, o partido do Getúlio vão acusar que era oposição ao Washington Luiz e que poderia estar rolando alguma coisa socialista. Eles começaram a colocar na cabeça do povo, começou a dar o medo pro povo do socialismo. Tudo bem? Vamos continuar então. Quando Getúlio Vargas vai entrar e assumir o poder, vai começar então, a partir de 1930, o período da Era Vargas. Esse cara aí. Vamos lá. A República Nova, então, vocês podem ouvir nos vestibulares ou República Nova ou a Era Vargas. Então, vocês guardem, memorizem que é a mesma coisa, tá? Então, a República Nova ou Era Vargas, como ficou conhecido o governo de Getúlio Vargas, inaugurou uma nova fase de reestruturação da política brasileira. Ela poderia ser dividida em 3 períodos. Período 1, governo provisório, que viria a ser de 1930 a 1934. Período 2, governo constitucional, que viria a ser de 34 a 37. E, por fim, o Estado Novo, que seria de 37 a 45. E aí nós vamos ver de um a um o que aconteceu durante esse período, começando pelo governo provisório. Getúlio Vargas assume o poder provisoriamente até as novas eleições, com o golpe que eles deram. O problema é que ele foi lá e tomou, enquanto ele era o presidente provisório, ele tomou medidas autoritárias. Ele rompeu com a Câmara dos Deputados e Senado. Ele simplesmente chegou e falou: o Senado e o deputado não vão falar mais nada, não vão criar mais lei. Quem manda aqui sou eu. Tipo assim, desse jeito. E ele foi lá e suspendeu a primeira Constituição lá de 1891. Esta Constituição, a primeira Constituição republicana. A primeira Constituição republicana, democrática, depois que Dom Pedro saiu, né? Ele vai lá e pega e rompe aquela Constituição. Até que fosse elaborada uma nova Constituição, ele ficou, então, como um governo provisório inconstitucional. Vocês conseguem imaginar um governo inconstitucional sem Constituição? Foi mais ou menos isso que ele fez. E aí Getúlio foi lá e deu mais um golpe. Ele suspendeu as eleições dos estados. Ele simplesmente não fez eleição de governador. Ele elegeu os governadores que ele queria. Ele foi lá e arrumou os tenentistas para administrar todos os estados, deixando então
o povo mais revoltado, tá bom? Desagradando as oligarquias políticas, não foi legal. E além disso, Getúlio tentou ajudar os cafeicultores em crise. Aí, beleza, vamos ajudar quem dá economia para o nosso país? Vamos ajudar os ricão? Vamos lá. Porque esses ricos estão caindo, então vamos lá. O que ele fez? Ele foi lá e comprou dos cafeicultores lá. Ele comprou a produção do café, que estava muito... Lembra que nós falamos na última aula? Quando a mercadoria está demais e pouca compra, né? Ele não vai valer tanto, né? Tem mais mercadoria do que compradores. Foi assim o que gerou a crise de 29 nos Estados Unidos. E aí, como isso começa a afetar aqui no Brasil, a produção do café estava em ruínas, porque não tinha tanto mais comprador de café e tinha muito mais. Ele vai comprar o café, vai pagar para os cafeicultores receber normal, e ele vai queimar café. Professora, para que queimar café? É melhor queimar para ter menos. Lembra que eu falei semana passada? Vamos queimar o café, que vai conseguir crescer um pouquinho o valor para nós conseguirmos vender um pouquinho mais. Tudo bem? Mas essa medida aí para aumentar o preço do produto não deu certo. Falamos isso mês passado. Desculpa, semana passada. Aí vem então com essa perda total do controle, né? Que não deu certo esse negócio do café. Os paulistas iam ficando cada vez mais insatisfeitos. Os paulistas começaram a se revoltar. E aí, aquelas eleições que ele estava provisoriamente, aquelas eleições não chegavam, ele não convocava as eleições. E aí deixava o povo mais com angústia. Para tentar apaziguar os ânimos, ele tentou fazer um pouco as pazes com os paulistas. Lá em fevereiro de 1932, ele pega um interventor de São Paulo, paulista, né? Aqui de São Paulo, civil, chamado Pedro de Toledo, que publicou um novo código eleitoral. Mas isso não foi suficiente para os opositores. O povo não ficou satisfeito. E aí fizeram uma manifestação no dia 23 de maio de 1932, aqui na cidade de São Paulo, lá no centro. O problema é que houve um confronto entre os manifestantes e a polícia. Todo mundo hoje já sabe que foi o partido dele que mandou a polícia confrontar os manifestantes. E neste dia, 4 estudantes foram mortos. Esses estudantes eram Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Os 4 ficaram conhecidos como MMDC, que eles foram mortos durante esta repressão. Esses são eles: Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, MMDC. Eles foram os primeiros que morreram, 4 jovens aí que morreram nas manifestações. Eu vou dar uma parada nessa parte para vocês entenderem antes da gente continuar. É a morte desses 4 jovens no dia 23 de maio que leva àquele feriado que nós temos no mês de julho, 9 de julho. Vamos falar um pouquinho mais à frente. O que eu queria dar um destaque para vocês? Este é um momento que paulista, até hoje, alguns paulistas ainda comemoram. Mas quando nós vamos ver um outro lado, quem comemorou foi a elite. Quem gosta de lembrar que fala que o São Paulo ganhou, que não era bem assim, foram os paulistas da elite. Não devemos tanto ficar assim, nossa, os caras morreram por nós, que não era bem assim a situação. Tudo bem? Vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Continuando. Estes jovens se tornaram, então, como eu acabei de dizer, o símbolo da resistência ao governo, com as iniciais MMDC. Elas foram usadas para nomear uma organização
civil e secreta, que oferecia treinamento militar aos opositores ao governo, que julgava mensagens contra Vargas em jornais e rádios. Então, eles escondidos começaram a fazer várias reuniões e falou: a gente vai dar o troco no Getúlio Vargas, nós vamos acabar com o Getúlio Vargas, mais ou menos assim. Tudo bem? Quando foi no dia 9 de julho de 1932, é por isso que nós temos o feriado, os membros dessa organização e outros revoltosos, eles saíram às ruas com o objetivo de pressionar o governo por eleições diretas e pela convocação de uma constituinte. Então, eles foram lá para as ruas e foram fazer a guerra, porque eles falaram: a gente quer eleições já, a gente quer eleições diretas, temos os direitos da democracia, nós queremos votar e pedir uma nova constituinte logo. Então, eles iniciaram o que nós vamos chamar de Revolução Constitucionalista. Nós, assim, é o que é comemorado todo dia 9 de julho. Lembra que eu expliquei para vocês o que seria uma revolução? Tudo bem? Talvez isso não podemos chamar de revolução. Isso fica ao critério de vocês. Nome pelo qual o conflito ficou conhecido. Tudo bem? A revolta durou 3 meses e ele mobilizou milhares de pessoas que se organizaram para auxiliar os revoltosos, os paulistas, com armamentos e outras necessidades como cuidados médicos. Se vocês, não sei se alguém de vocês assistiu a novela que acabou agora na Globo das 6, Éramos 6, ela mostrou bem essa parte. Quem quiser, joga no YouTube que deve ter alguma parte do vídeo dessa novela, uma parte dessa novela deles lutando e se mobilizando para dar armas e dar também a necessidade de alimentos para aqueles que estavam guerrilhando, tudo bem? Continuando. Os paulistas esperavam que Minas Gerais e Rio Grande do Sul apoiassem a luta. Contudo, os governos desses estados permaneceram fiéis a Getúlio Vargas, ao governo provisório. Assim, os rebeldes foram dominados com saldo de centenas de mortos. Com a pressão do movimento, Vargas convocou eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. Então, os paulistas já acharam que tinham ganhado a guerra, apesar de não ter ganhado. Morreu muita gente. Mas Vargas foi lá e convocou essas eleições da Assembleia Constituinte sentido pressionado, apesar que alguns historiadores dizem que ele já tinha programado isso, que não precisariam tanto desta pressão dos paulistas, tudo bem? A imagem que vocês podem ver, o grito de São Paulo, Constituição ou Morte, pela liberdade do Brasil, que começaria 9 de julho de 1932, tá? E esse daqui é um chamado, você tem o dever de cumprir, consulte a consciência. Eles mexiam com a cabeça das pessoas, imitando um pouquinho uma imagem dos Estados Unidos, tá? Depois a gente vai ver isso. Mas em convocar o povo, falar: pesa, se você não lutar, você não é paulista de coração. Tipo assim, meio que mexia com o povo. Você tem que ir pra guerra, você tem que ir pra guerra. Quem começou isso foi a elite, não foi os pobres. A elite estava pensando neles mesmos. E aí vem então o novo período do governo constitucional, que durou de 34 a 37. Os trabalhos da Assembleia tiveram início no dia 15 de novembro de 1933. No ano seguinte, foi promulgada pelo Congresso Federal a nova Constituição do Brasil. Algumas determinações desse documento foram os seguintes: manutenção da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, os 3 poderes continuaram separados. Preservação do federalismo e do presidencialismo. Então, vamos preservar os federais e presidentes. Regulação de alguns direitos trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho, bacana, para 8 horas diárias. Lembra que a gente falou na sala de aula que era 12 horas, que era 11 horas, era bem complicado. Lembra que falamos sobre isso?
8 horas, proibição de trabalho de menores de 14 anos, então quem tivesse menor de 14 anos não poderia trabalhar. E a criação do descanso semanal remunerado e a indenização ao trabalhador demitido sem justa causa, que é aquele seguro-desemprego, tudo bem, gente? A criação também do descanso semanal, as pessoas poderiam descansar, ter uma folga remunerada sem problema nenhum. Lembra que falamos logo no início do ano, né? Que eram precárias as situações de trabalho das pessoas, tudo bem? Também ele criou a Justiça do Trabalho, parte desse poder judiciário exclusivamente voltada para questões trabalhistas. Se você tá lá e seu chefe apronta feio com você, você poderia já ter aí uma parte da Justiça do Trabalho para cuidar deste problema que você teve. Não seria mais aí você e o patrão e acabou e se ferrou se o patrão não fizer nada. Tipo assim, tudo bem? O voto obrigatório e secreto para maiores de 18 anos tornou-se obrigatório, tudo bem? Então, este governo constitucional do Getúlio, eu gostaria de que vocês relessem de novo. Vocês acham que isso manteve, mudou? O que aconteceu? Para quem pensou aí que manteve, que existe até hoje, está meio certo. Por quê? Porque apesar de existir isso daqui hoje, nós no Brasil atualmente, e tudo isso está sendo cortado com uma nova, não constituição, mas com uma novas leis que está por vir aí. Então, se você acha que isso está certo e que não pode voltar, saiba, eu vou fazer igual o MMDC, tenha consciência do que vocês estão imaginando, tudo bem? No mesmo ano, por eleição indireta, a Assembleia Constituinte escolheu Getúlio Vargas para o cargo de presidente da República, com um mandato de 4 anos. Assim, com o amparo da Constituição e da Assembleia, o governo de Vargas passou a ter respaldo legal. Então, nesta Constituição, o presidente Getúlio Vargas, que poderia permanecer durante 4 anos legalmente e não mais como provisório, tudo bem? E aí começa também outros movimentos políticos. Mesmo com o poder nas mãos de Vargas e da nova Constituição, a população não estava satisfeita. Em paralelo ao contexto europeu, em que se fortaleciam os governos totalitários e se consolidava a União Soviética, surgiram duas forças políticas opostas: a Ação Integralista Brasileira, também conhecido como AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. E aí, a AIB, ela foi criada em 1932, tá vendo aqui? E tinha como líder Plínio Salgado, que ele era inspirado no fascismo italiano, aquele que nós vimos semana passada. Pregava o corporativismo e o anticomunismo, antiliberalismo e nacionalismo, exacerbado como meios para ordenar a sociedade. Seus membros se alinhavam ao governo Vargas, cujo autoritarismo era visto de forma positiva. Então, este novo partido, Ação Integralista Brasileira, eles gostavam do jeito que Mussolini fazia com a Itália, e o Getúlio Vargas também se simpatizava com eles por conta disso, do governo autoritário. Também sobre a Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL, ela foi criada em 1935 e reunia comunistas, intelectuais e membros do exército insatisfeitos com o alinhamento de parte de movimento tenentista ao governo Vargas. Liderada por Luiz Carlos Prestes, a associação defendia medidas como reforma agrária, ampliação da liberdade política e nacionalização de empresas estrangeiras. Então, esta Aliança Nacional Libertadora, eles gostariam de pegar, eles queriam
fazer uma reforma agrária, ou seja, distribuir terras para todos, que todos tivessem terras. E tinha muita gente que tinha terra e não terra que nem sabe assim tamanho, é minha e acabou, e tipo assim, né, com muita gente passando fome na rua, essas coisas, tá bom? E aí, Luiz Carlos Prestes, ele além de defender a reforma agrária, ele também queria a ampliação da liberdade política e nacionalização de empresas estrangeiras. Vamos tornar essas empresas aqui brasileiras também. Ele queria isso daí. Porém, o Vargas não gostava deles. O Vargas, ele se simpatizava com a AIB, que era governos totalitários europeus, que se simpatizavam com os governos totalitários europeus, tudo bem? Assim, como eu acabei de dizer, essa simpatia da AIB acabava desprezando a ANL. E aí, em 1935, Prestes realizou um discurso violento contra o Getúlio Vargas, que gerou a ilegalidade da ANL e a prisão de seus principais membros. Quando o Prestes foi lá e falou várias coisas ruins sobre Vargas, ele falou que não concordava, que foi um discurso tão forte que o Getúlio Vargas foi lá e falou que aquele partido nacional lá, a ANL, estaria simplesmente na ilegalidade, não era mais legal ter aquele partido. E aí ele acabou prendendo os principais membros. Este partido, que era comunista para Getúlio Vargas, reagiu à repressão, como uma revolta armada nos quartéis de Natal, Recife e Rio de Janeiro, entre 23 a 27 de novembro de 1935. Eles não ficaram satisfeitos porque prenderam os líderes, então foi um partido, eles foram lá e fizeram uma revolta armada contra o governo de Vargas. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista, uma tentativa de golpe no governo por parte de comunistas. A revolta foi sufocada e os revoltosos foram presos e torturados. Getúlio Vargas conseguiu dar o reviravolta e torturou todos os responsáveis por esse movimento, tudo bem? E aí vem o Plano Collor. Em 1937, estaria programado as eleições presidenciais. No mês de setembro, o governo divulgou um plano que teria sido organizado pelos comunistas como objetivo para a tomada do poder do Brasil. Este plano, ele incluía o planejamento de assassinatos de políticos militares, depredações, incêndios de igrejas e massacres. Mais tarde, o plano se revelou uma farsa organizada por um militar simpatizante da Ação Integralista Brasileira. Olha a situação. Todo o partido do Vargas, junto com eles foram lá e criaram um plano de matar os próprios companheiros deles para acusar o partido oposto. Eles inventaram este plano para dizer que os comunistas que tinham criado para dar um golpe, eles simplesmente criaram uma ideia para o povo se revoltar contra o que seria comunista para eles. E aí então, no entanto, o período deste plano foi utilizado como pretexto por Vargas, como eu acabei de dizer, para declarar estado de guerra no Brasil. Ele usou isso, aproveitou essa situação que eles criaram, eles mesmos criaram, foi provado que era uma farsa, para criar uma guerra aqui no próprio país. Suspender as eleições, então ele foi esperto. Opa, já de 34 a 38 teria que, já tá acabando, vamos encerrar isso daí, vamos suspender isso para não ter eleição e eu continuar no poder. Tipo assim, fortalecer a censura, a imprensa e ordenar a prisão de pessoas ligadas a este movimento. Então, ele criou isso para prender a todos que faziam parte do movimento, censurar mais ainda a imprensa, né? E aí, ele continuaria de boa no poder.
No dia 10 de novembro de 1937, já quase acabando o ano, Vargas e todas as forças armadas fecharam o Congresso Nacional. Eles elaboraram uma nova Constituição, aí lá vai mais uma Constituição, e foram lá e aprovaram. Neste mesmo dia, em uma transmissão pela rádio, o presidente anunciou à população que permaneceria no poder sob uma nova Constituição. No mês seguinte, a dissolução dos partidos políticos. Com essa medida, teve início do período ditatorial denominado Estado Novo. Então, Getúlio foi lá e deu outro golpe para permanecer no poder, anunciando na rádio para que todos soubessem que ele estava fazendo uma nova Constituição. Por isso que ele estaria lá no poder de novo. Olha só como virou praticamente uma palhaçada. Já tinha uma nova Constituição de novo, tudo mudando. Muito louco isso. Então, a primeira novidade deste Estado Novo foi essa Constituição de 1937. Já era a quarta Constituição do Brasil. Ela foi inspirada na Constituição do país lá na Polônia, que era totalmente totalitária, apelidada de polaca. Essa nova Constituição tinha como principal os poderes, tudo na mão do executivo, o presidente. Então, o poder legislativo e judiciário perderam a força. E lembra que nós falamos sobre os três poderes? Na Constituição anterior, teria três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Ele vai mudar a Constituição, vai tirar a força do legislativo e judiciário e vai deixar todos esses poderes na mão dele mesmo. Então, ele quer dizer, só eu posso mandar. Tipo assim, dessa forma. Os governadores dos estados foram entregues nas mãos dos interventores nomeados por Vargas. Então, ele volta a colocar interventores no governo de todos os estados do Brasil. Os partidos políticos foram extintos e a liberdade de expressão suspensa. Você não poderia mais dizer o que você pensa e muito menos ter um outro partido político. Só teria o partido de Getúlio Vargas, que era um integralista. O integralista é como se fosse fascista e nazista, porém, aqui no Brasil, integralista. Apesar deste apoio dado ao governo e o início do Estado Novo, a AIB também foi considerada uma organização política ilegal e proibida pelo governo. Leia o texto a seguir da historiadora Isabel Lustosa. Vou ler. Uma das primeiras medidas do governo foi colocar a AIB, assim como os outros partidos, na ilegalidade. Inconformados, alguns integralistas empreenderam, em março de 1938, a aventura mais temerária que a dos comunistas em 1935. Realizaram um ataque armado à residência oficial de Vargas, o Palácio Guanabara, e o ataque foi sufocado e os integralistas foram reprimidos com o mesmo rigor que os comunistas. Muitos deles foram presos e torturados. Então, ele vai lá, acaba, ele fala, melhor para não dar o que falar, já que eu estou encerrando todos os partidos, eu encerrar o meu também, mais ou menos assim que ele fez. Tudo bem? E aí, olha o que acontece. Para manter a imagem dele como uma coisa boa para o povo, principalmente o povo mais distante, que não estava ali todos os dias, apesar de tudo que eu estou falando para vocês, tinha muita gente que não sabia de fato quem era o Getúlio Vargas. Para ele manter essa imagem boa dele, e otimista, e tentando evitar até uma rebelião de novo, né? Ele convocava a mídia como Revolução Constitucionalista de 1932, fizeram lá, convocar o povo para a guerra, ele fez daquele mesmo jeito. Ele considerou necessário vigiar que era dito e escrito nos jornais do rádio, ele censurou os jornais e a rádio, ele censurou para que não tivesse outra pessoa para convocar a uma nova guerra igual em 1932.
Getúlio Vargas então criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no ano de 1939. Este órgão concentrou a função de vários outros departamentos de censura, criado ao longo do governo de Vargas. O DIP, ele cuidava da censura desde a imprensa ao cinema. Então, tudo que era relacionado à imprensa ou arte, poderia ser músicos, poetas, qualquer coisa, tudo que fosse ligado ao arte até chegar no cinema, ele cuidava dessa censura. Mas ele aproveitava e usava os meios de comunicação para colocar como um bolzinho. Então, eles aproveitavam os meios de comunicação, poderia ser jornal, poderia ser a rádio, qualquer outro meio de comunicação, e criou um novo logo para Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas seria o pai dos pobres. Ainda usava o comunismo como inimigo, exaltando Getúlio Vargas nas escolas. Ele começa a propagar também para os alunos, chegar na escola e que todos os alunos aprendessem a adorar Getúlio Vargas. E quando eu falo adorar mesmo, fazer uma adoração para Getúlio Vargas. Eles colocavam de forma assim, todo mundo ficar, meu Deus, Getúlio é o pai dos pobres. É tipo isso, gente, era fogo, né? Era demais o jeito que ele fazia. E sim, ele falava, os comunistas não prestam, os comunistas, foi até criado ideias, alguns lugares foram até criadas ideias de que comunistas comiam criancinhas. Foi colocado isso em alguns lugares para amedrontar as crianças e elas crescerem adorando Getúlio Vargas. Para divulgar mais ainda, foi criado um programa de rádio chamado A Voz do Brasil. Este programa passava das 10 às 8 horas. Este mesmo programa existe hoje, só fala, não é chamado de A Voz do Brasil, é chamado de A Hora do Brasil, hoje em dia, mas o programa ainda é o mesmo. Esse DIP financiava os artistas, desde que esses artistas fossem favoráveis ao governo, ou seja, artistas que falam bem do Getúlio Vargas recebem dinheiro legal. Artistas que escrevem poesias a favor de Getúlio Vargas têm dinheiro. Artistas que falam mal de Getúlio Vargas, corta o pescoço, você está bem ferradinho, bem assim. O órgão também produzia textos institucionais e divulgava fotos do Brasil no exterior como um objetivo de estimular o turismo e construir uma imagem positiva no Brasil. Então Getúlio começou a espalhar para o mundo inteiro de que ele era legal, que era bacaninha e que se o povo fosse para o Brasil, viajar, conhecer o Brasil e adorar o país, porque ele amava o país e cuidava do país muito bem. Ele fez tudo isso, tudo bem? Aí, Joel Silveira, que era repórter e escritor desta época, ele escreveu um livro com as suas memórias. Olha o que este livro diz. Um pedaço, aliás. As notícias sobre o Brasil não podiam ser mais risonhas. Estávamos vivendo num paraíso. Nenhuma tragédia, nenhum crime, nada que perturbassem a ordem e a paz impostas pela ditadura. Até mesmo a seca do Nordeste, que até a véspera do Estado Novo era assunto prioritário dos jornais, que as descreviam como uma das mais inclementes nos últimos anos, até ela havia sumido dos noticiários. Era tudo uma beleza, né? Aquelas críticas que o povo fazia, some de repente, muito bacana, né? Todo mundo estava vivendo o paraíso. Foi isso que estava escrito no livro de Joel Silveira. Aí eu vou um pouquinho intrigar vocês. Vocês acreditariam dessa forma ou vocês achariam que Joel Silveira estava sendo irônico? Qual é a opinião de vocês? O que vocês pensam nessa? Bora lá! Como ficou a economia? Apesar da crise de 1929 ter atingido o café, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, esse continuava ainda sendo o produto que mais era exportado para fora, né, do país.
O setor da economia que mais cresceu durante o Estado Novo, porém, foi a indústria, pois o governo ofereceu incentivos aos empresários e facilitou o empréstimo. A intervenção do Estado foi mais forte na criação das indústrias da base. Entre 1940 a 1945, foram criadas as companhias Siderúrgica Nacional, Usina de Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a usina de Paulo Afonso. Então, assim, nessa parte, Getúlio Vargas investiu bastante, tudo bem? O governo declarou pertencentes à União todas as jazidas de petróleos. Ele nacionalizou seu refino e proibiu aos estrangeiros a mineração, a metalúrgica e a exploração de riqueza do subsolo. Então ele vai proibir esse povo vir aqui e explorar as minas, a mineração, entre outras coisas, coisa que tinha muito durante aí os anos anteriores, principalmente na época ainda da família real no Brasil. A questão do trabalho. Para manter o governo ditatorial dele, ele precisava pensar numa ação para os trabalhadores. Tipo assim, não vamos deixar eles ainda tentar revoltar e acabar com o meu governo. Tipo assim, ele foi lá e criou o sindicato. Muito legal. Por quê? O sindicato seria aqueles, ou é até hoje, que vai dar um suporte para o trabalhador, independente da profissão. Para qualquer profissão tem um sindicato. Mas para esse sindicato ter um lucro, ele criou um imposto sindical que era obrigatória a contribuição de qualquer trabalhador todos os anos, sendo sindicalizado ou não, né? Todos os anos o trabalhador teria que pagar e esse valor correspondia a um dia de trabalho. Este governo criou também a Justiça do Trabalho, a função de resolver os conflitos entre patrões e empregados. Além dessa medida, com o objetivo de se aproximar ainda mais das classes trabalhadoras urbanas, em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, inspirada numa carta italiana chamada Carta del Lavoro. No Estado Novo isso foi bacana, não sei se vocês acham bacana, mas foi legal porque teve então, neste dia, o Dia do Trabalho, né? Que foi considerado aí dia 1º de maio. Era utilizado pelo governo para o anúncio de alguma nova medida que beneficiava o trabalhador, como se deu em 1940, data em que foi divulgado o valor do salário mínimo para os trabalhadores urbanos. Então, qual é essa CLT? Além daquilo que nós já estávamos falando, de trabalho remunerado, carga horária máxima de trabalho, idade mínima para trabalho, descanso remunerado final de semana, também ele foi lá e criou o salário mínimo para trabalhadores urbanos, tá? Que entravam em vigor. Assim, Vargas apresentou os benefícios aos trabalhadores como se fossem presentes e não fruto de luta organizada deste grupo. Então, assim, muita gente lutou por isso e Getúlio Vargas, ele foi lá e pegou e deu a carteira de trabalho, criou essas leis, dizendo ao povo que era um presente dele. E, de fato, foi durante este Estado Novo que Getúlio Vargas aproximou-se mais dos trabalhadores. O povo gostou disso daí, né? A CLT reunia a garantia de uma série de benefícios reais aos trabalhadores, muitos deles reivindicados desde o começo do século por eles: estabilidade no emprego após 10 anos de serviço, assistência médica, dentária a todos os trabalhadores, a previdência para caso de invalidez, maternidade, acidentes de trabalho, morte e velhice mantida por cobrança de empregados e empregador. Então,
Getúlio foi lá, criou todas essas formas para os trabalhadores se sentirem mais seguros. Eu fui mandado embora. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida até arrumar outro emprego? Tinha um seguro, né? A previdência, porque quando eu estiver inválido, eu não puder mais trabalhar, como é que eu vou fazer? Aposentadoria, muito legal. Beijo, Getúlio, nessa parte. Essas medidas reforçavam a imagem de Getúlio como o pai do pobre. É importante lembrar vocês que a CLT privilegiava os trabalhadores urbanos e não rurais. Era um momento em que estes eram a maioria do povo trabalhava rural. Então, Getúlio, dá meu beijo de volta. Tipo assim, você deveria ter colocado isso geral. Por que eles não têm direito? Gente, vale lembrar vocês que ao longo do tempo, mesmo que esses rurais ganhassem esse direito também, outras pessoas também não continuaram não tendo direito. Uma empregada doméstica, ela teve direito de CLT há pouco tempo, se vocês querem saber. Pouco tempo. Tudo bem? Isso então foi aí a resposta de Getúlio Vargas para os trabalhadores. E aí surgem os movimentos sociais. Era um dos grupos que se destacou foi o Movimento Negro. Eles criaram a FNB, que é a Frente Negra Brasileira, que promovia a conscientização dos direitos e das pessoas negras. Também foi criado um teatro experimental do negro, TEN, que tinha como objetivo resgatar os valores da cultura africana. Então, eles resgatavam toda a cultura africana e mostrar que todas as culturas tinham este mesmo valor. O TEN se dava forma de teatro em que os negros eram os protagonistas. Então, os negros, eles eram protagonistas dessas peças teatrais. Tudo bem? Reforçava o valor do negro. Com o tempo, o TEN começou a sua área de atuação preocupando-se na questão da educação da população negra e publicando um jornal chamado Quilombo. Lá, eles divulgavam algumas das ideias e demandas, incluindo a criação de uma lei definindo o crime da discriminação racial e a implementação do que hoje conhecemos como ações alternativas, como cotas de acessos às universidades. O TEN teve sua atuação fortalecida somente na década de 1950, tudo bem? E como que ficou lá fora? A gente vê aí então a política externa. Em setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, liderada por dois grupos de países. O eixo, de um lado, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos da América. No início, o governo brasileiro não se opôs a nenhum lado. Ele procurou ficar neutro, porque politicamente aproximava-se dos países do eixo. Na verdade, então Getúlio Vargas, lembra que nós falamos, ele gostava do Mussolini, por exemplo. Então, ele ficava mais próximo do eixo, a Itália, Japão e a Alemanha. Então, eles ficavam quietos porque gostavam deles, mas as relações econômicas, que dava dinheiro, eram nos países aliados, né? A parte econômica era Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Então, eles falaram assim, é melhor a gente não dizer nada, não vamos apoiar ninguém, apesar de a gente gostar do eixo, tipo assim. Com a eleição do presidente Franklin Roosevelt, que foi nasceu 1882 a 45, no ano de 33 que ele foi eleito, os Estados Unidos da América iniciaram uma nova relação diplomática com os países sul-americanos, chamada de política da boa vizinhança, que é aquela que eu falei semana passada para vocês, em relação do Roosevelt, o que ele fez para dar um up nos Estados Unidos que estava em queda.
Ela estabelecia uma troca cultural entre os países da região, não agressão militar e incentivos econômicos. Então, Roosevelt teve que manter um contato legal com o Brasil para que ele não viesse a apoiar o eixo, por exemplo. E essa situação se alterou, então, quando os Estados Unidos da América entram na Segunda Guerra Mundial, em 1941, após o ataque japonês à base militar estadunidense Pearl Harbor. Então, o Japão foi lá, atacou os Estados Unidos, e os Estados Unidos, então, entrou para a guerra. Com a entrada no conflito, tornou-se necessário o apoio do Brasil para a instalação de bases militares no território brasileiro, a fim de reabastecer aviões americanos com destino para a África. Então, os Estados Unidos foi lá e veio para o Brasil e falou: Brasil, por favor, deixa a gente colocar nossas bases militares aqui, por favor, a gente pode reabastecer os aviões americanos para a gente jogar as coisas para a África. Será que isso tá certo, gente? Vocês acham que ele foi bonzinho? O que vocês acham nessa parte? No ano de 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. Mesmo Getúlio sendo amiguinho do Hitler e do Mussolini, ele vai declarar guerra a eles porque eles eram amigos, porque eles tinham que ter o apoio dos Estados Unidos e vice-versa. Então, devido ao afundamento de vários navios brasileiros que foram lá, o eixo afundou vários navios, em especial o Hitler, aos alemães que afundaram os navios brasileiros. Getúlio vai declarar guerra também e vai entrar do lado dos aliados. Agora, após as negociações, os estadunidenses puderam construir as bases e, em troca, o governo brasileiro recebeu um empréstimo de 20 milhões de dólares, utilizado para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. No ano de 1944, o Brasil enviou cerca de 25 mil soldados para lutarem na Segunda Guerra Mundial. E aí, ao lado do exército dos Estados Unidos da América, essa força expedicionária brasileira, chamada então FEB, essa atitude de Vargas causou sentimento de orgulho na sociedade brasileira, mas trouxe uma contradição como um líder autoritário, que podia enviar soldados para lutarem na guerra em favor da democracia contra os países do eixo, tão autoritários quanto o próprio Vargas. Tipo assim, como? Não tô entendendo essa coisa aí, professora. Pois é. Alguns se sentiram orgulhosos. Olha, ele tá indo contra o governo autoritário da Alemanha e Itália. Ó, que legal. Não, vamos lá. Isso aí, Brasil. Vamos lutar pelo Brasil. Isso aí, nosso país. O pessoal tinha aquele sentimento. Estamos na guerra. Né? Mas espera aí. Né? Era um líder autoritário? Vargas era autoritário. Era um autoritário contra o outro? Tem coisa errada aí. E aí vem a parte, então, do fim do governo de Vargas. A participação do Brasil na guerra gerou as manifestações a favor da redemocratização brasileira, porque ele obrigava. Lembra que se era um governo autoritário, ele obrigava a população a estar na guerra, né? Então, gerou manifestações. A crise que o governo enfrentava em meados da década de 1940 permitiu o afrouxamento desse controle sobre os estudantes e trabalhadores e voltaram a se mobilizar com força contra a ditadura varguistas, ou seja, ele foi lá e sem perceber, enfraqueceu. E aí os estudantes e trabalhadores aproveitaram e foram para cima de Getúlio Vargas, exigindo que acabasse isso logo. Vargas tentou até contornar essa situação em fevereiro de 1945. Ele anunciou eleições gerais para dezembro daquele ano.
Além disso, permitiu a formação de partidos políticos novamente. Assim, Vargas criou duas siglas partidárias: Partido Social Democrático, PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB. O primeiro estava baseando na máquina burocrática do governo, mobilizando as oligarquias regionais e integrando os grandes proprietários rurais. E o segundo, organizados por funcionários do Ministério do Trabalho, que tinha enorme popularidade nas lideranças sindicais e estados novistas. Então, Getúlio Vargas, esses dois partidos, ele coloca um, que é o partido de grandes proprietários de terras, de fazendeiros, de, vamos colocar como aquelas palavras que usava antigamente, aristocratas, né? E o segundo, dos trabalhadores mais pobres. Era o pobre quanto o rico. A partir de julho de 1945, iniciaram-se manifestações populares em várias cidades brasileiras pela permanência de Getúlio no poder e a realização de uma Assembleia Constituinte. De novo! Essas manifestações reuniram milhares de pessoas e o movimento logo foi chamado de queremista, pois suas palavras de ordem eram: nós queremos Getúlio e constituinte com Getúlio. Ainda existia pessoas getulistas. Esse movimento tinha sua base nas massas populares. Em função dessas manifestações, vários políticos temiam um novo golpe do presidente para permanecer no poder. Para impedir isso, os militares obrigaram-no a renunciar. As eleições foram realizadas na data marcada e o candidato Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, venceu a eleição para a presidência da República. Só que aí, gente, Getúlio não simplesmente se renunciou. Ele se matou, suicidou. Tudo bem? Nós vamos ver isso mais à frente. Este foi o novo presidente após Getúlio Vargas, tudo bem? Esta foi a nossa aula do nosso capítulo. O que eu vou pedir para vocês, além de responder as questões do primeiro capítulo, vocês vão responder todas, tirar foto e enviar para o meu e-mail, tá? E aí, numa parte, valendo nota, também, além das atividades, vocês vão pegar na internet mesmo a carta de Getúlio Vargas de suicídio. Vocês vão ler essa carta, se precisar ler 2, 3, 4 milhões de vezes, vocês vão ler e vocês vão interpretar, vocês vão dizer qual era a insatisfação do Getúlio, porque ele estava saindo e se matando. Tudo bem? Vocês vão explicar essa situação getulistas. Tudo bem? Quero agradecer a aula de hoje. Conseguimos estar dentro aí do horário previsto, que era 75 minutos, e aí conseguimos fazer em 60. Muito bacana. Eu espero que essa aula tenha clareado um pouquinho para vocês a questão dos direitos trabalhistas, que tudo que nós temos hoje foi conquistado naquela época. Teve, então, os prós e contras do Getúlio. Até hoje, pessoas chamam Getúlio de pai dos pobres. Tem muita gente que ainda o chama assim, principalmente por essa questão das leis que ele criou. Mas também teve os contras. E aí, o que vocês acham? O que vocês imaginam que para vocês? Vocês gostaram do Getúlio? Achou ele legal pelo que ele fez? Ou achou legal em partes? Diga aí o que vocês acharam, tudo bem? Obrigado. Não esqueçam de enviar atividade. Vocês estão recebendo hoje, sexta-feira. Podem me enviar atividade até segunda-feira. Terá o final de semana aí para fazer, tudo bem? Muito obrigado. Passa para os amigos que não viram, porque tá valendo nota, gente. Vocês precisam de nota e está valendo. Muito obrigada. Até a próxima aula.